Ele tinha convicção que Cristo chamou para fazer aquela obra. Eu, como crente, como cristão, tenho que ter convicção que eu fui chamado para alguma coisa. Eu fui chamado para fazer alguma coisa. Então, por isso que ele diz aí, olha, ele tinha convicção da sua chamada, por isso ele diz aí no versículo 16: por isso não desfaleçamos, mas ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Nossa alma. Seu legado para nós é de perseverança em todos os momentos. Abra lá em João 6, 16, 33. Pois os salvos passarão por todas elas, mas devem manter o ânimo. Leia, João 16, 33. Então ele está mostrando para mim e para você que assim como ele sofreu, nós também vamos sofrer, mas nós temos que perseverar diante do Senhor. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz. Pode avançar. No mundo passai por aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Pronto. Tem bom ânimo. Vocês vão passar por todas essas coisas que eu passei, que Paulo passou, que os apóstolos, vocês vão passar também. Mas continua com o ânimo. Como é que nós podemos manter o ânimo? Pelo poder do Espírito Santo. Terceiro ponto. A esperança do crente. Agora ele vai colocar um contraste bíblico aí, no texto que nós vamos ler. Ele vai colocar um contraste. Qual é? Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Versículo 8. Estou no 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Então agora ele vai colocar um contraste entre a terra e os céus. Olha lá, muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Ou seja, eu posso ser aflito, mas não sou derrotado. Mesmo pressionado, não é esmagado. É isso que está dizendo. Eu sofro uma pressão, como cada um de vocês sofre pressão. É esse o sentido do texto que ele quer dizer lá. O aflito, a palavra aflito, ela tem sentido de alguém que é pressionado ou esmagado. Mesmo que você passe pressão, mesmo que você tenha a sensação que está sendo esmagado, contudo você não é derrotado. Esse é o contraste. Eu estou sendo pressionado, eu estou sendo esmagado, mas eu não sou derrotado. Amém, meus irmãos? Mas para isso tem que estar cheio do Espírito Santo. Senão não aguenta a pressão. Senão não aguenta ser esmagado e continuar a caminhar. Algumas vezes ficamos em dúvida. Eu estou numa linguagem mais atual, tá, irmão? Linguagem de hoje. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperançados. Mesmo em dúvida ou confuso, não se deixa tomar pelo desespero. Ele pode dizer, olha, algumas vezes fico em dúvida, mas nunca desesperado. Mas isso só para quem está cheio, viu, irmãos? Isso aqui é só para quem está cheio, porque a gente vê de crente desesperado, não é brincadeira. Crente fica desesperado fácil, irmãos, fácil. Imagine, irmãos, se você pegasse a igreja do século 21, essa igreja aqui, com todo esse jeito que nós temos que pegar essa igreja aqui do século 21 e jogar-se no século 1, será que Jesus teria apóstolo, discípulo? Por que nós estamos assim? Porque Deus mudou? Não. Ele continua o mesmo. Nós vamos ver hoje à noite. Ele continua o mesmo. Quem é que mudou? Nós nos deixamos seduzir pelas coisas atrativas deste mundo. E nessa sedução, nós vamos perdendo. Perdendo o quê? Força espiritual. A igreja vai perdendo dia a dia força espiritual. Por quê? Porque se deixa seduzir pelas coisas deste mundo. Eu conversava com um amigo meu ontem, falando sobre igreja, sobre culto, sobre estar cultuando, sobre estar na casa do Senhor. E eu falei para ele o seguinte, falei, meu amigo, vou te falar uma coisa. Crente que abandona a casa do Senhor não tem vida longa. E se tiver vida longa é na UTI. É
respirando por aparelho. Porque o crente ele precisa estar em constante comunhão com o Senhor. Ele precisa estar em constante união com o Senhor. É por isso que é importante lá na sua casa você orar. Não é deixar para resolver somente espiritual aqui na igreja. Porque tem crente que continua com a mesma cabecinha. Eu ouvi falar, mas não adianta. Que acha que vir aqui uma vez na semana vai resolver sua vida espiritual. Não vai. Não vai. Se você não se aplicar na sua semana, orar a Deus, buscar a Deus, meditar na sua palavra, irmão, eu se fosse você, eu nem vinha. Eu nem perdia tempo. Porque é um tipo de gente que só está perdendo tempo aqui. Só perdendo tempo. Vem aqui e vai perder tempo. Perde tempo. Chega aqui e não sente nada. Né? Por quê? Porque ele acha que a vida dele se resume a só um dia da semana. Não, a vida espiritual é todo santo dia. Não é que nós estamos estudando que a nossa vida tem que ser renovada dia a dia? Então, todo santo dia tem que estar lendo, tem que estar orando, tem que estar consagrando, tem que estar buscando. Lá na minha casa também. O adversário nos espreita dia e noite. Todo santo dia. Então, você não pode dar brecha em nenhum momento. Você tem que renovar dia a dia. E é lá no seu cotidiano que você faz isso. Não é um dia por semana que você acha que você vida aqui, você vai resolver. Aqui não vai resolver. Só no primeiro, né? É. Só no primeiro, tá? Então, Dia e noite. é dia a dia. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. É o que Paulo está dizendo. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Mesmo em ameaça, não somos abandonados. Podemos estar ameaçados, mas não estamos abandonados. Então ele pega esses versículos e vai fazer um contraste. O aflito, mas ele não fica derrotado. Aquele que está em dúvida, mas não entra em desespero. Aquele que tem muitos inimigos, mas não é abandonado. Então ele faz esse contraste, mostrando que se nós formos cheios do Espírito, nós conseguimos suportar todas elas em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Avança. Avança. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Você pode ser ferido gravemente. Você pode ser ferido, mas não é destruído. Mesmo diante de todo o perigo, não somos derrotados. Você pode passar por qualquer situação, por qualquer perigo, mas você não é derrotado, porque Deus está conosco. Ainda que nosso corpo esteja sujeito ao pecado por conta da nossa natureza caída, Deus nos provê um escape. Abra esse texto aqui, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Mesmo diante dessa natureza nossa caída, deste corpo fraco, Deus provê um escape para nós. O que diz aí? 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Não veio uma luta que você não pode suportar. Não veio um problema maior do que a sua estrutura. Todo problema que vem na sua vida é segundo a sua estrutura. Deus nunca vai dar um problema além da sua estrutura emocional, espiritual e física. Nunca. Todo problema que você passa, pode ter certeza que Ele está te dando porque a sua estrutura suporta. A sua vida espiritual suporta. O seu corpo suporta. Então Ele não dá uma luta além da nossa estrutura, irmão. Então por que se deixar derrotar? Por que se deixar derrotar? Porque a luta que você tem, você aguenta. O problema que você tem, você aguenta. Porque se você não aguentasse, não daria, você daria a outro. O seu problema, se der para outro, o outro não vai suportar. Por quê? Porque o outro não tem estrutura para suportar o que você suporta. Cada um tem uma estrutura para suportar o problema. Então, por que se deixar derrotar? Também explicado aqui, não vos veio sobre nenhuma tentação humana, mas que é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Agora, é claro, sem
estiver cheio do quê? O Espírito Santo. Se não tiver, não resiste. Mas se você estiver cheio do Espírito, em comunhão com o Espírito, então você suporta. Agora, se não tiver, é isso aí que a gente vê. O crente está indo pelas tabelas. Como, pastor, Desfalece. é como dizia Davi, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Davi ou Paulo? É Paulo, né? Nós acabamos de ler. Nós podemos tudo, mas tudo o quê? Em quem nos fortalece. Se nós temos fortalecido, todo e qualquer problema que você passar é porque sua estrutura suporta. Amém, meus irmãos? Mas para isso tem que estar fortalecido no Espírito, senão não aguenta não. Nossa esperança está em Cristo, que venceu a morte, para termos esperança na vida eterna. É aí que está a sua esperança. Sua esperança está em Cristo, não está em nada desta terra. É o que ele diz lá no versículo 14, 2 Coríntios. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também com Jesus, e nos apresentará conosco, ou convosco. Então nossa esperança é Cristo, que assim como Ele ressurgiu, Ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados, ou transformados pelo arrebatamento. Avança. Segundo ponto, renovação interior. O fortalecimento diário é pelo Espírito Santo que nos mantemos firmes e constantes. É o que diz João capítulo 14, versos 16 e 17. Pelo Espírito. Leia aí, Jesus. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 17. É pelo Espírito Santo que nós nos mantemos firmes e constantes. Leia. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Aí, irmão, a pergunta que você tem que fazer para você mesmo é: será que o Espírito Santo realmente habita em mim? Essa é a pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Será realmente que o Espírito Santo habita em mim? Porque se o Espírito Santo habitar em mim, eu vou aguentar passar por todas as situações, mas eu não vou deixar do meu Senhor. E não vou deixar que o Deus desse século me segue. Então essa pergunta que você tem que fazer a você mesmo: será que o Espírito Santo está realmente em mim? Então, a renovação constante diária para nós ficarmos firmes e constantes. É Ele quem nos dá condições de perseverarmos. Vamos ler. 1 Coríntios capítulo 2, abre rápido aí. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 a 16. 1 Coríntios 2, 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Vamos para e passo. Nós não recebemos o Espírito. Continua. E sim o Espírito que vem de Deus. Mas o Espírito que vem de Deus. Então por que nós nos deixamos derrotar? Então por que nós desfalecemos? Porque nós ainda temos o Espírito do mundo, segundo a leitura de Paulo. Certo? Ele está dizendo: não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. Se recebemos o Espírito de Deus, então logo nós vamos suportar a dificuldade, a adversidade e continuarmos glorificando e servindo a Deus. Se eu fizer o contrário disso, é porque o Espírito do mundo ainda está em mim ainda. Não tem o Espírito de Deus ainda, mas o Espírito do mundo. Continua. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Pronto, Paulo está dizendo: não venho falar com palavras humanas, mas com as palavras do Espírito Santo. E eu tenho condição de comparar as coisas espirituais com as espirituais. Porque o crente carnal, ele não consegue entender, ele não consegue compreender, ele não entende a Bíblia, ele não entende o que falamos. Porque são coisas que estão no mundo espiritual, que pode ser discernida pelo Espírito de Deus. Verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Peraí, o homem natural que ele está falando não é o homem lá fora. Não é da pessoa lá fora. Ele está falando do homem natural que está dentro da igreja. Lembrando que ele está escrevendo para a igreja de Corinto. Ele está dizendo: tem muita gente aí carnal ainda. Tem muita gente aí natural ainda, no seu
coisas do Espírito, porque ainda está no homem natural. Ainda o Espírito do mundo está dentro dele. É por isso que ele não entende as coisas do Espírito. Porque o Espírito do mundo, que é o Espírito do diabo, irmãos, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, não consegue compreender as coisas de Deus. Continua. Porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aí ele está dizendo, vocês cambada de crentes carnais, vocês não compreendem as coisas que eu falo, porque vocês têm o Espírito do mundo ainda em vocês. Não é o Espírito de Deus, é o Espírito do mundo que está dentro de vocês. Porque se vocês tivessem o Espírito de Deus, vocês estariam compreendendo, discernindo as coisas. Mas como vocês têm o Espírito do mundo, Paulo aqui suavizou, viu, irmão? Porque ele já está dando tanta chibatada na igreja de Corinto que aqui ele suavizou. Quando ele coloca o Espírito do mundo aí, na verdade é o Espírito do diabo mesmo. Então, se quem não está com o Espírito de Deus, está com o Espírito de quem? Porque uma casa não fica vazia. Ou ela está cheia do diabo, ou ela está cheia de Deus. Mas vazia ela não fica. No vácuo a casa não fica, ela fica cheia de alguma coisa, ou do diabo, ou de Deus. Continua. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós só temos a mente de Cristo porque temos o Espírito de Cristo. Então percebe que tem muita gente que tem o Espírito do diabo ainda, a mente do diabo dentro dele ainda. A mente do Espírito não está nele ainda, porque o Espírito do mundo habita nele ainda. Eu vou dizer como Paulo para suavizar, senão ele ficava muito falando do diabo. Mas é o diabo mesmo, tem outra Mas coisa para essa dizer. é a verdade. Paulo filosofava e tal, você vai direto ao ponto. E tem que ser assim. Está na Bíblia aqui, está tudo na Bíblia. É 2 pontos, ou bem ou mal. Não tem um segundo termo. Não tem a... Ou você está cheio de Deus, ou você está cheio do diabo. Mesmo estando dentro da igreja, irmãos. Lembrando, ele está escrevendo para uma igreja. Mesmo estando dentro da igreja, ou você está cheio de Deus, ou você está cheio do diabo. Ou um outro. E você escolhe o que você quer. É por isso que nossa alma deve estar em contínuo avivamento, já lemos. É a ação do Espírito em nós que nos qualifica a não desfalecer, irmão. É o Espírito Santo de Deus que te qualifica a não desfalecer. Agora aqui, como é que nós obtemos essa comunhão? Avança. Vamos ver como é que a gente obtém essa comunhão com o Espírito para a gente não desfalecer. Avança aí, galera. Já você. Tá congelado aqui. Peraí. Perdão. Aí. Como é que eu faço para que esse Espírito fique em minha vida e eu seja fortalecido para aguentar as adversidades? Primeiro, santificação pessoal. Vida de oração. Santifica a sua vida. Fidelidade. Seja fiel. Seja fiel ao seu Deus. Seja fiel àquele que te criou. Seja fiel àquele que te chamou, àquele que te salvou. Segundo, reverência, respeite. Respeite o seu Deus. Respeite sua palavra. Respeite suas ordenanças. Oração. Ore. Clame ao Senhor. Busque o Senhor. E jejum. Irmão, você quer ter o Espírito Santo na sua vida? Esse é o caminho. A receita do bolo é isso aí. A receita do bolo é isso aí. Santificação pessoal, fidelidade, reverência, oração, jejum e temor a Deus. É a receita do bolo. Você quer ter o Espírito na sua vida e você quer ter vida espiritual cotidianamente, a receita do bolo é essa aqui, ó. Santificação, fidelidade, reverência, oração, jejum e temor. Aqui você vai receber essa comunhão contínua com o Espírito Santo. Por isso, não podemos deixar as aflições da vida ser maior que o poder do Espírito Santo em nós. Ou seja, as adversidades da vida não podem ser maior do que o poder que está em nós. As adversidades que nós passamos, ela tem que ser menor do que o poder que está em mim. O que está acontecendo? O povo está fazendo das suas aflições maior do que o poder de Deus. É isso que está acontecendo. Isso aí acontece quando não temos paciência, né? Pronto. Então, o que acontece? Quando você coloca o seu problema maior do que aquilo que está em você, irmão, aí você está perdido mesmo, você vai entrar em desespero. Aí o crente vai ficar desesperado. Se ele considerar o problema dele maior do que o poder que está dentro dele, ele vai entrar em desespero
em colapso. Então, quanto mais do Espírito tivermos, mais fortalecido, mais vamos ter força para passar por toda a situação. Avança. O eterno peso de glória. E essa pequena e passageira aflição, olha como é que a linguagem de hoje coloca esse texto. Ele vai minimizar. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer um peso de glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Aleluia. Essa coisinha pequena, passageira, que você vive, que eu vivo, ela não se pode comparar com o peso de glória que nós vamos receber na eternidade. Então, por que a gente faz do nosso problema maior do que o poder de Deus que está em nós? Por que nós diminuímos? Porque quando nós fazemos isso, nós diminuímos o nosso Deus. Nós falamos, o Senhor não é Deus. O Senhor tanto não é Deus, que o meu problema é maior do que o Senhor, por isso que eu estou em desespero. Mas se você tiver o Espírito de Deus na sua vida, você vai entender que o problema que você tem não é maior do que o poder que está dentro de você. Amém, meus irmãos? Então aqui Paulo estabelece um contraste entre a vida presente e a futura. E mostra que tudo que passamos aqui é o quê? Passageiro. Esse problema que tem aí é passageiro. E quando esse passar, vai vir outro. Não existe vida sem problema. Ah, eu queria ser rico. O rico também tem problema. Diferente do nosso, mas ele tem. Está se suicidando, está com depressão. Todo ser humano na face da terra, com dinheiro ou sem dinheiro, tem problema. Passa por aflição, passa por dificuldade. Mas eu não preciso me desesperar, porque a glória que está em nós é maior do que o problema que eu sofro aqui. E o que eu vou receber é maior do que a aflição que eu passo aqui. Diante disso, as aflições e problemas servem para o quê? Para nos estimular, como um estímulo a continuar a nossa caminhada. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, é onde Paulo vai dizer, eu prossigo. Vamos ver se é isso mesmo? Filipenses capítulo 3, vejamos. Capítulo 3, versículo 13 e 14. É isso mesmo. Pode ler. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, essas coisas que eu passo aqui, na verdade é estímulo para mim continuar avançando. Não é para mim voltar para trás. Os açoites, as fomes, o frio, as perdas, as traições, os abandonos, elas servem como estímulo para eu continuar avançando para o meu alvo. Porque ele diz, olha, eu não alcancei o meu alvo ainda. Eu quero alcançar. Agora, se eu voltar para trás, o alvo vai ficar mais longe, mais distante de mim. Então eu não posso retroceder, eu tenho que continuar avançando em direção ao meu alvo, que é Cristo Jesus. Então, irmão, o problema que você passa tem que ser, na verdade, estímulo para você. Dizer, isso aqui para mim é um trabalho de Deus, é Deus forjando, é Deus preparando, é Deus fortalecendo a minha fé, portanto eu vou avançar para o alvo, que é Cristo Jesus. E à medida que suportamos tudo isso, somos fortalecidos em nossa fé. É o que Jó diz, capítulo 42, versículo 5. Antigamente eu conheci o Senhor de ouvir, mas agora eu te conheço porque eu andei contigo. Eu tive experiência contigo. Eu tive situações que eu vivi e o Senhor esteve comigo. Então, à medida que suportamos, somos fortalecidos na nossa fé. Avança. Portanto, cabe a nós não murmurarmos, reconhecermos as lutas como segundo o critério de Deus. São inevitáveis. Não murmure, não adianta murmurar, porque quanto mais você murmura, pior fica. Olha na perspectiva divina. Os problemas são reais e eles vão vir, mas Deus é poderoso para nos dar força para nós suportarmos tudo isso. Mas tudo o que passamos não se pode comparar com tudo que está reservado para nós na eternidade, que Paulo diz em Romanos 8,18. Tudo que você passa
não dá para se comparar com o que você vai receber na glória futura. Leia Romanos 8:18. Porque para mim tenho que por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não dá para comparar, irmão. O que eu sofro, o que você sofre, não dá para comparar com o que nós vamos receber lá no céu. Irmão, você acha que o diabo quer que os crentes tenham essas informações? Não, o diabo quer deixar na ignorância mesmo, na miséria mesmo, comendo pão que o diabo está amassando e dando para eles todo santo dia. Vida de miséria. Porque quando você sabe disso aqui, você entende que a situação da sua vida é só um estímulo para você continuar, e o que você passa não dá para comparar com o que você vai receber lá na glória, que é muito maior. Amém, meus irmãos? Amém. A visão da eternidade. Somos exortados a não focarmos nas coisas desta vida, que são passageiras por natureza, mas focarmos em Deus, que nos garante a eternidade. Então, até agora, irmãos, o que nós estamos aprendendo aqui é que tudo que nós passamos aqui não pode nos destruir, porque somos fortalecidos no Espírito Santo, e tudo que nós passamos aqui não se pode comparar com aquilo que nós vamos receber lá na eternidade. Amém, meus irmãos? Amém. E tem mais. Olha o que Paulo diz, olha o que o autor aos Hebreus diz. Paulo diz em 2 Coríntios 4:18. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem. Ou seja, não devemos focar no que estamos vendo aqui, mas nas que se não veem. Esse é o nosso foco. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco. Ou seja, irmãos, você pode ter tudo que você tiver. Isso tudo é passageiro. Mas e quando você fechar o olho? É real. Tanto o céu e o inferno é real. Para onde tu quer ir? Mas o que não se pode ser visto dura para sempre. Abre Hebreus 11. Então, o que Paulo está dizendo? Uma visão da eternidade. Não foquemos na terra, mas foquemos em Deus. Porque é lá que está a nossa morada final. Aleluia. E é lá que está a nossa recompensa final. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Agora, crente sem o Espírito, com o Espírito do mundo, o que ele faz? Ele foca no que é da terra. O foco dele está nas coisas da terra. O foco dele está em buscar as coisas. Aí, irmão, quando o Espírito do mundo está no crente, você já percebe logo que ele fica de domingo a domingo. De domingo a domingo, trabalhando, e não deixa um tempo reservado para o seu Deus. É o Espírito do mundo que habita nele. Não é o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus nos faz ter desejos pelas coisas dos céus. Amém, meus irmãos? Amém. Nós trabalhamos pelas coisas do mundo, mas o nosso maior desejo são as coisas dos céus. Então, quando o crente se enfia nas coisas deste mundo, é porque o Espírito do mundo, vou só avisar como Paulo, é porque o Espírito do mundo que habita nele não é o Espírito de Deus. Porque se o Espírito de Deus habita, ele tem desejo de vir à casa do Senhor, de glorificar, de exaltar, de servir ao Senhor. Chega a ser triste dizer e constatar, mas é uma realidade. Há muitos irmãos, e quando eu digo irmãos, digo na igreja em geral, que é o Espírito do mundo que está habitando nesses irmãos, não o Espírito de Deus. Porque quem tem Deus, quer Deus, e não quer as coisas deste mundo. Amém, irmãos? E aí, Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de que coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ora, a exortação bíblica é essa, fortalecendo a fé. Porque a fé é isso, é a certeza das coisas que não se veem. Fé não é a certeza das coisas que eu vejo, isso não é fé. Fé é a certeza das coisas que eu não vejo. Eu não vejo a eternidade, mas sei que ela existe. Eu não vejo Deus, mas sei que Ele existe. E eu sei que Deus é poderoso para nos livrar
de todos os males dessa terra e nos dá força para suportar todas elas. Amém, meus irmãos? Avança. Diante dessa realidade, somos exortados a termos uma perspectiva da eternidade. Qual é a perspectiva? Olha o que diz em Colossenses: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, põe o seu interesse nas coisas que são do céu. Não, um crente que foi ressuscitado por Cristo, o interesse dele é pelas coisas do céu, mesmo tendo a sua vida pessoal, mesmo tendo tudo que você tem na sua vida pessoal, mas o seu maior interesse continua sendo as coisas dos céus. Quando o seu interesse passa a ser as coisas deste mundo, é o Espírito do mundo que habita em você. Onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus, pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Esse é o problema. Estamos pensando mais nas coisas daqui do que nas coisas dos céus. Avança. Os desafios de hoje. Cultura secularista. Olha o que diz Apocalipse 17:5. Na sua testa estava escrito um nome que tem um significado secreto: Grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas e de todas as pessoas imorais do mundo. É o espírito da Babilônia. O mundo secular é aquilo que se volta para o materialismo, aquilo que se volta para o relativismo. Isto é o mundo secular. É o mundo que quer destruir Deus. É o mundo que quer tirar Deus da história. Este é o mundo secular. Esse sistema mundano, que é este aí que está fora, nega a realidade espiritual. Isso é secular. Isso é separar. Separar Deus da nossa vida. Secular. E dá ênfase naquilo que é material e relativo. Então, o mundo secular dá ênfase naquilo que é material e relativiza tudo. O que importa? A matéria. O que importa? Você importa. O que importa? Seus interesses importam. O que é relativo? Não, o que é verdade? O que é verdade para você, não o que está na Bíblia. O que é verdade para você é verdade, não o que está na Bíblia. Então, o mundo secular, que é um sistema comandado pelo materialismo, que é comandado pelo relativismo, ele quer destruir a fé cristã. E dá ênfase naquilo que é material e relativiza tudo, negando a palavra de Deus e se colocando como centro do mundo. É o que diz Ezequiel 22:30. Avança. Então, o que é o mundo secular? Aquele mundo que está separado de Deus. É aquele mundo que tudo que vale é o que eu posso tocar, o que eu posso ver, o que eu posso desfrutar. E não existe uma verdade absoluta, existem verdades. Ou tudo é relativo. O que é verdade para mim não é verdade para você. Mas para nós existe uma única verdade, que é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Relativismo doutrinário que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos. O povo querendo mexer nas doutrinas básicas da nossa fé para acomodar a Bíblia ao estilo de vida de cada um. Então, esse relativismo doutrinário que nós estamos vendo hoje nada mais é do que acomodar a Bíblia ao estilo de vida porca dessa sociedade sem Deus. Então eu tiro aquilo que é verdadeiro e faço acomodar ao meu estilo de vida. Relativismo doutrinário é o que nós estamos vendo hoje. Então eu estou acomodando a palavra de Deus ao estilo de vida porca em que essas pessoas vivem. Então, nesse modelo de sociedade, o pecado é normalizado. Não é o que nós estamos vendo? O pecado ser normalizado. Eles querem que a Bíblia se adequa ao pensamento deles. Sim, a Bíblia tem que se acomodar ao estilo de vida deles. Não eles se acomodarem à palavra de Deus, é o contrário. É a Bíblia que tem que se acomodar a eles, não eles se acomodarem à Bíblia. Nós temos que nos acomodar à Bíblia, não acomodarmos ela a nós. Não mexemos nela para ela legitimar o nosso pecado. Porque o pecado da sociedade de hoje está sendo normalizado. Para normalizar tem que mexer na Bíblia. Tem que mudar a palavra de Deus. Sim. A oportunidade que nós temos de se apossar da verdade é o que nós estamos aprendendo aqui. Tem que dar muita importância a isso aqui. Mas nem todos não, infelizmente. Então, queridos, é isso aí que está acontecendo. A acomodação da palavra
ao estilo de vida porca para legitimar o pecado. Porque o pecado está sendo normalizado. Por exemplo, ser bandido no Brasil é um bom negócio. É um bom negócio. Ser bandido é um bom negócio. Que referencial nós temos? Eu falava com um rapaz que me ajudava lá no SEAG. Eu falava, rapaz, não fica mexendo com as meninas que passam por aqui. Você procura uma menina, namora com uma menina, onde você mora. Ele falou, vou pedir namoro com uma menina lá. Ela falou, você não é bandido? Eu quero bandido. Entendeu? Porque qual é o modelo que nós temos? É o modelo que os filhos estão vendo. Então ele vai dizer, é melhor ser bandido, roubar, porque dá lucro. É mais vantajoso do que ser honesto. Eu vou ser honesto? Não, ser honesto não dá lucro. Dá lucro é ser bandido, porque o bandido é premiado, é coroado, é ovacionado. Então, estão normalizando o pecado. Não pode. Amém, meus irmãos? Avança. Então, volta. Batalha espiritual. Irmão, nós temos uma batalha espiritual. Não existe batalha espiritual entre Deus e o diabo. A batalha espiritual é entre nós e o diabo. Essa batalha nós temos. É verdade. E essa batalha nós só vamos vencer se estivermos cheios do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Amém. Então há uma batalha. Nós travamos uma batalha espiritual a todo instante. Se é todo tempo, como é que eu posso? Hoje eu estou cheio, amanhã eu não. Hoje eu estou no Espírito, amanhã não. A batalha é todo dia. Você acorda, você já está lutando. Você dorme, você continua lutando. Então você tem que estar cheio todo santo dia. Porque a batalha é cotidiana. O diabo não dá tempo. O diabo tem seduzido muitos com seu ataque ao apelo para se viver de forma secular. Olha, você tem que buscar. As besteiras que eu mais tenho ouvido, que o diabo tem colocado na boca de muitos crentes, é essa. Não, mas eu tenho algumas coisas para conquistar, eu tenho alguns objetivos de vida. E o objetivo de ir para o céu? Não tenho não. Eu tenho o objetivo de ir para o inferno. Por que não? Quem está com o espírito do mundo? E quem sai da boca? Meus objetivos, o projeto está certo, é o projeto inferno. Está certinho, continua, o projeto está bom, o sistema está bom. Porque é isso que o diabo quer mesmo. Que você se atenha a tudo que é material. O diabo, quanto mais você se torna materialista, mais longe de Deus você fica. Mais distante da presença você fica. Porque você focou naquilo que não vai te trazer ganho espiritual. Pode trazer ganho material, mas não te traz ganho espiritual. Amém, meus irmãos? Então, cuidado, para o diabo não te seduzir também. O diabo tem poder para influenciar os indivíduos e os levar para a direção que ele quiser. É o que diz Efésios capítulo 2, versículo 2. Nós estamos mortos e nós temos esse pecado, portanto nós vamos seguir o curso deste mundo. Vamos seguir o pai dessa geração, que não é o Deus que nós servimos. Então o diabo tem poder para influenciar. Irmão, tem que entender, o que muito crente não entende, é isso. Existem duas formas do diabo trabalhando no ser humano. Primeiro é a possessão. Aquela quando o diabo, a pessoa entra aqui e cai endemoniada. A segunda é a influência. Essa é a mais perigosa. Difícil de não detectar. Para quem tem o Espírito, não. Agora, para quem está destruído do Espírito, ele é influenciado pelo diabo e não percebe. Ele está sob a influência do diabo. Ou seja, ele está sob a direção do diabo. Não é Deus que está dirigindo mais, é o diabo que está direcionando ele e ele vai ser influenciado. Aí ele começa a virar um materialista, começa a relativizar tudo, começa a não dar importância às coisas dos céus, começa a dar importância a tudo que é da terra. E quando dá fé, meus irmãos, só falta um passo para dizer, nem crente eu sou mais. Mas ele já está sob a influência do diabo. Cuidado com esse tipo de coisa, porque isso é muito perigoso. Por isso a exortação, que nossa luta não é contra a carne. Nossa luta não é um contra o outro. Nossa luta é contra
potestades, nossa luta é contra o diabo. E para essa batalha, só vai vencer quem estiver fortalecido no Espírito Santo. Avança. E termina aqui. Qual é a conclusão? Enquanto estivermos aqui, teremos lutas. É o que está na revistinha conclusão. Enquanto você estiver aqui, você vai ter luta. Não tem como você ser diferente. Por isso precisamos estar andando no Espírito. Se nós vamos ter luta cotidiana, precisamos estar no Espírito cotidianamente. Terceiro, e sabemos que tudo isso é passageiro e que temos algo maior, que tudo isso vai passar, que passamos e que vamos receber quando Cristo se revelar na sua glória. Então tudo isso aqui é passageiro, mas o que nós vamos receber é melhor do que tudo isso aqui que é passageiro. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe e continue se enchendo do Espírito Santo. Esse é o último mês dessa campanha de oração e jejum que nós estamos fazendo. O último domingo de setembro nós vamos encerrar e nós vamos ter um jejum aqui. Amém? Paulo falou: combati o bom combate, terminei a carreira, venci pela fé. Agora minha guarda coroa de justiça. A guilhotina aqui na terra, né? A guilhotina na terra, mas a coroa de justiça no céu. Já estava posto e preparado para ele. Amém, meus irmãos? Fique de pé. Às 18 nós estamos aqui novamente. E a nossa Santa Ceia hoje, em nome de Jesus. Oremos. Meu Deus, meu Pai, te agradecemos, ó Deus bendito, por mais essa manhã que passamos aqui em tua presença, Pai. Assim como o Senhor nos trouxe em paz, nos leve em paz também, em nome de Jesus. Que o amor de Deus seja sobre nós, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito seja com todos. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém.